Vamos falar sobre hiperplasia adrenal congênita. O que é? É o aumento do crescimento da glândula adrenal de nascença, derivado especificamente de uma deficiência em uma ou outra das enzimas da biossíntese de cortisol. O resultado desse defeito é o aumento dos níveis de ACTH, o que resulta em uma superprodução e acumulação de precursores do cortisol, ou seja, a superprodução de andrógenos resultando em virilização. Tem heterogeneidade de locus, a doença. Tem cinco principais variantes. A do tipo 11, o defeito causa diminuição da síntese de cortisol e corticosterona na zona fasciculada da glândula adrenal. Já o tipo 3 causa um comprometimento grave da biossíntese de esteroides nas adrenais e nas gônadas. Já o tipo 4 é caracterizado por uma produção excessiva de corticosterona e dexocorticosterona, que resulta em uma hipertensão e alcalose hipocalêmica e síntese de aldosterona estava quase ausente nas pessoas afetadas por esse tipo. A lipose é a forma mais grave da HAC, podendo se manifestar com quadros de insuficiência adrenal no período neonatal ou em fases precoces da infância, que, quando não tratado, pode evoluir a óbito. A mutação da enzima 21 hidroxilase ocorre no gene CYP21A2 e é a variante mais comum, responsável por 90 a 95% dos casos de HAC. Essa enzima está presente tanto na via glicocorticoide quanto na via mineral corticoide. Por consequência, ocorre a diminuição da síntese de cortisol, que resulta na estimulação crônica do córtex adrenal pelo ACTH. Dessa forma, ocorre hiperplasia adrenal e superprodução dos precursores de cortisol. Os precursores são desviados pela síntese dos andrógenos, a qual não necessita da atividade da 21-OH. A partir daqui, todas as informações vão ser relacionadas à mutação do 21-OH. Aqui podemos ver a via afetada, então teve o bloqueio da via e a causou a redução do colesterol, levou à redução da aldosterona, do cortisol e o aumento dos andrógenos, como você pode ver aqui. O mecanismo molecular é causado por mutações que geram deficiência ou ausência de produto gênico funcional da enzima 21H no gene. O padrão de herança é autossômico recessivo ou heterozigoto composto. O quadro clínico pode ser dividido em duas clássicas e duas não clássicas. As clássicas são por perdedora de sal, virilização simples, e as não clássicas atenuada adquirida e críptica. A clássica, uma das principais características é a genitália ambígua em crianças do sexo feminino, em que a parte interna é feminina e a parte externa é masculina. Também pode-se perceber alargamento do pênis, pode ter sinais de puberdade prematura, pode incluir acne severa, voz grave nas meninas, infertilidade e tumores testiculares benignos. Aqui temos o exemplo do desenvolvimento da genitália ambígua, internamente feminina, e externamente masculina. Aqui temos o exemplo de excesso de pelos das mulheres. A clássica da perdedora de sal é a forma mais severa de HC, tem uma deficiência na produção de aldosterona pelas adrenais, o que é intenso, e o corpo não consegue regular os níveis de sódio e tem muita perda de sódio. Alguns dos sintomas são desidratação, níveis baixos de sódio e baixa pressão arterial, além desses outros no slide. A não clássica, atenuada e adquirida, é a forma mais branda da doença. Ela aparece normalmente na infância tardia ou na adolescência ou até mesmo na vida adulta, com um quadro ligado ao desenvolvimento sexual. Então, ela tem crescimento rápido, acne, puberdade precoce, e entre esses outros sintomas. A forma clínica é assintomática e pode ser diagnosticada a partir de testes genéticos. Por ter quatro formas clínicas diferentes, ela tem expressividade variável. Aqui temos a prevalência de HC no Brasil e no mundo. Por se tratar de uma doença de padrão autossômico recessivo, a frequência alélica das variantes associadas à doença pode ser maior em algumas populações. A partir da análise de dados do Genomad, as mutações no gene CYP21A2, que estão ligadas a HC, são mais comuns entre os judeus askenazes e os amish, com frequência alélica superior a 1% em ambos os grupos. Já o banco de dados do OMIM indica uma frequência maior em Zurich, no Alasca, também entre os judeus askenazes, entre os croatas, iranianos e neozelandeses. Isso pode ser explicado por três fatores: o forte efeito fundador, grupos étnicos com alto grau de endogamia e casamentos preferenciais. Além de todos esses fatores, os indivíduos heterozigotos, para variantes da doença, não apresentam fenótipo. Por esse motivo, os pais podem transmitir o tio alelo sem saber que o possuem, o que também contribui por essas diferenças de frequências. Agora, sobre a heterogeneidade alêlica. A deficiência do 21 apresenta uma heterogeneidade alélica porque tem diversos tipos de mutações no gene CYP21A2 e acaba resultando em fenótipos clínicos diferentes. As mutações têm impacto funcional sim e são fundamentais para a classificação clínica e manejo da doença. As variantes da 21. A partir do Genomad, a gente encontrou 50 variantes do gene,
que são patogênicas ou provavelmente patogênicas. A principal foram mutações missense. Os tipos de mutações relacionadas à deficiência da 21 tem a I2 splice, que tem a retenção de nucleotídeo no RNA, a I172N, que é a substituição de T por A, comprometendo a ligação retículo endoplasmático, a P30L, substituição de C por T, e a V281L, substituição de G por T, reduzindo a atividade enzimática. Então, aí também temos deleções e inserções, a deleção de 8PB no exon 3, fenótipo gerado da forma perdedora de sal, e as conversões gênicas, que ocorrem pela existência de um pseudogene, o CYP21P, que é altamente homólogo ao gene ativo CYP21A2. Isso favorece o emparelhamento desigual de cromossomos homólogos durante a meiose e pode levar à transferência de sequências deletérias no pseudogene para o gene ativo. Agora sobre os diagnósticos moleculares. Por serem principalmente mutações de ponto ou pequenas deleções, dois exames mais recomendados são Sanger, quando tem indicações do quadro, e NGS, sem pistas que levem ao diagnóstico de HC. Outros exames podem ser feitos para indicar o diagnóstico. Pode ser exame clínico, que vai avaliar o histórico familiar e sinais clínicos do paciente, exames bioquímicos, teste de triagem neonatal, conhecido teste do pezinho, testes hormonais, como medir os níveis de hormônios como cortisol, aldosterona, teste de estimulação com a CTH, o CTH é administrado para estimular a produção do cortisol. Na HC, os níveis de precursores de esteroides, como o 17-OHP, aumentam de forma exagerada após a estimulação. Teste genético, exames de imagem, como a ultrassonografia, que pode ser usada para avaliar o tamanho das glândulas renais, que frequentemente estão aumentadas no caso de HAC. Agora, sobre a medicina de precisão. A medicina de precisão podemos realizar a triagem neonatal, teste do pezinho, que vai identificar o HC pela dosagem de 17-OH-progesterona nos exames expandidos. Isso permite diagnóstico precoce, prevenindo crises perdedoras de sal e sequelas graves no futuro. Genética e diagnóstico, que são causados por mutações no gene CYP21A2. O diagnóstico prevê a gravidade da doença, orientando o uso de glicocorticoides e mineralcorticoides conforme necessário. Dá para fazer o teste pré-natal, que identifica mutações em famílias com histórico de HC. E acompanhamento individualizado envolve equipe multidisciplinar, ajustando o tratamento conforme perfil genético, puberdade precoce ou crescimento inadequado. O tratamento farmacológico é o mais comum, então vai se usar esteroides, reposição do cortisol e dietas ricas em sal. E uma observação importante: alguns pacientes possuem sintomas leves o suficientes para não precisarem de tratamento. Apesar de ainda não usada, a terapia solar está sendo estudada para o tratamento da doença. Para isso, são forçadas expressões de fatores de transcrição e ativação das vias-chave e sinalização em células somáticas, derivadas de fibroblastos da pele, urina e sangue. Assim são geradas células esteroidogênicas induzidas por humanos, células semelhantes às adrenocorticais. Depois do gene CYP21A2 do tipo selvagem foi introduzido nessas células, que foram originadas do paciente com HAC, usando o mecanismo CRISPR-Cas. Como resultado, observou-se aumento da secreção de cortisol e redução da produção de andrógenos por essas células. A limitação é a viabilidade celular em vivo limitada quando transplantadas para camundongos, visto que é difícil manter as células transplantadas vivas funcionais e capazes de se entregar no organismo. Bom, também tem o tratamento gênico, que também está em fase de estudo, usando o vírus adeno-associado, que é modificado para essa deficiente replicação e contém o gene CYP21A2 humano. O vetor viral é usado para inserir o gene em células adrenais que possam ter o gene não mutado, possibilitando a produção normal da enzima 21-hidroxilase. Assim, a produção de cortisol é restabelecida, evitando o acúmulo de precursores hormonais que causam a síntese excessiva de androgênios. Isso, em teoria, diminuiria os sintomas da virilização e eliminaria a necessidade de tratamento contínuo com glicocorticoides. A injeção intradenal do vetor demonstrou restauração morfológica e funcional bem-sucedida na função adrenocortical em até 40 dias em camundongos. Então, as vantagens, apesar dos efeitos serem duradouros, não são permanentes, visto que a informação é integrada no genoma, e as vantagens é que os vírus adeno-associados têm alta eficiência em tecidos hepáticos, não é patológico nem replicativo e gera baixa resposta imunogênica. O teste seria injeção intradenal. Sobre o aconselhamento, o padrão de herança é autossômico recessivo, então pais não afetados com filho afetado são portadores do alelo mutado, ou seja, heterozigos. Sobre a genética de populações, as chances de um casal gerar um filho portador de HC aumentam quando os casamentos envolvem indivíduos das populações citadas, indivíduos oriundos de locais isolados, nos quais existem habitantes com a doença. Fluxo do alelo devido ao efeito fundador. Muito obrigada por terem assistido.